Boa noite, pessoal. Boa noite, Daniel. E aí, tudo bem? Acho que seu microfone está no mudo ainda. Ficou no mudo aí agora. Tudo bem aqui. Agora foi. Perfeito. Oi? E aí, tudo certo? E? Tudo certo. Pronto para mais um conteúdo? Pronto, mais um conteúdo. Tá bom, Vamos isso é embora. ótimo. Bom, vamos lá. Começar aqui agradecendo a participação de quem está aqui com a gente para esse webinar, mais uma ação de conteúdo da Ultimarketing, convidando sempre um palestrante aí que tenha conhecimento sobre o mercado de marketing, alguma coisa que possa apoiar em nossas ações de marketing. Para quem está participando, pessoal, embaixo aqui aparece o Q&A, que é só para colocar perguntas. Então, qualquer pergunta que tiver ou surgir durante o webinar, fiquem à vontade. A gente vai responder ou durante ou no final, tá? De acordo com a pergunta que for. Se tiver no contexto, a gente já responde. Se não, no final a gente faz uma parte de perguntas ali, caso surja alguma. Usem o chat para comentários, tá? Então, até para começar e aquecer, se puderem colocar aí de onde que cada um está falando, para poder... Cada um está participando, na verdade, desse webinar, para a gente saber quais cidades estão aqui com a gente. Então, para começar, essa ideia do evento, a gente convidou o Daniel, porque ela surgiu porque nós percebemos fortemente uma mudança no comportamento de compra desde 2020, né? O cenário mundial fez com que essa mudança de compra acontecesse, e as empresas começaram a pensar em novas formas de vender e em novas formas de fazer negócio. Então, simplesmente um telefonema ou fazer uma reunião presencial, marcar um almoço, um evento, isso não teve como mais fazer, porque todo mundo passou a ir para casa. E com base nisso, a gente percebeu que além dessa migração para o processo digital, das empresas começarem a trabalhar a estratégia digital, a marca começou a ganhar uma força muito grande. Por quê? As empresas entenderam, né, os executivos começaram a entender que, mesmo indo para a estratégia digital, a marca não tinha uma força. E não ter uma força estava associado não só à marca, porque até vou pedir para o Daniel falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas também ao posicionamento. Então, isso fez com que as empresas começassem a pesquisar mais sobre essa questão de marca para poder ter essa presença. E nas reuniões que a gente tem comercialmente aqui na Ultimarket, a gente percebe muita empresa de tecnologia perguntando sobre isso. Como que eu faço a gestão da minha marca? Preciso atualizar minha marca está antiga. São temas que normalmente ocorrem. E por isso a gente pensou em fazer esse webinar justamente para poder apoiar o mercado de tecnologia, o mercado B2B e outros segmentos que também estão aqui, porque tem interesse no tema. Então, a gente trouxe o Daniel. O Daniel, ele é o fundador e CEO da 2DA, Estratégia e Design. É uma empresa que está focada 100% nisso, com escritório em Belo Horizonte, atendimento no Brasil inteiro. É um dos escritórios pioneiros em branding e gestão de marca no Brasil, então tem uma grande experiência. Daniel é consultor de marca já com 20 anos de experiência, né, Daniel? E atua em diversos segmentos, tanto agro como educação, saúde, indústria alimentícia, turismo, enfim, prestação de serviço. E recentemente, digo recentemente porque tem um caso seu recente de sucesso, mas você já vem atuando há um tempo aí no mercado de tecnologia e B2B, ou seja, também já tem essa experiência com o segmento que a gente atua. Então, Daniel, seja muito bem-vindo, obrigado aí, eu acho que é um tema extremamente relevante e conto com você aí para nos ensinar um pouco aí sobre esse tema aí de marca, branding, posicionamento, enfim, tudo sobre isso. Bem-vindo. Valeu, obrigado, Alexandre, obrigado pela oportunidade. A gente já tem uma atuação já no mercado de TI aí desde quando nós nos fundamos. Eu lembro que o nosso primeiro cliente também foi uma das primeiras escolas de TI ali, que foi a NetHouse, uma empresa bem antiga em Belo Horizonte, que é de um CEO hoje que está atuando em São Paulo, chamado Otávio Garcia do O. Então, ali atrás a gente já deu início nisso daí, né? E vamos falar um pouquinho hoje sobre como é que as marcas têm ajudado a transformar realmente a realidade das empresas de TI diante dessa janela de oportunidades que se abriu, né? Exatamente, eu vejo um grande cenário aí de oportunidade, mesmo o oceano aberto, para poder navegar nisso daí. E aí, para começar, já vamos direto para as perguntas, que eu acho que é o objetivo da gente cumprir nessa hora aqui nesse webinar. Me fala, existe diferença entre branding, posicionamento e marca, ou é tudo a mesma coisa? Então, existe a diferença entre branding, posicionamento e marca, né? Depende muito da perspectiva que é dado para o desenvolvimento de cada projeto, né? Existem muitas empresas que estão trabalhando seus posicionamentos estratégicos com base em segmentação, mas não com o objetivo de construção de marca em si.
E já tem algumas empresas trabalhando o posicionamento da marca, mas não dando tanta ênfase no posicionamento a partir do segmento. E tem projetos que são mais completos e mais profundos, e isso vai muito da forma como a consultoria vai abordar o tema e também vai muito da maturidade da empresa que está contratando para abordar o tema. Né? Existem projetos que estão muito só dentro do departamento de marketing ou do departamento de comunicação. E se falando de empresas de TI, a gente está vendo que a reestruturação ou a estruturação dos departamentos de marketing, mesmo em empresas com bom faturamento, ela é bem recente, ela não é um tema tão antigo, né? E não na forma como tem sido tratado atualmente. Então, dentro desse contexto, ainda há sim uma diferença e precisa se obter uma clareza sobre isso, né? A gente vê se falar de posicionamento estratégico a partir de segmentação dentro de planejamentos estratégicos de empresas, né? E nem sempre isso desce para a área de marketing para que haja um trabalho de marca. Boa. Tá, Pode ir. tá boa. Achei que você fosse completar mais coisa aí. Não, eu vou. Tem alguns que eu fiquei afim de entrar, mas eu vou deixar para a gente ir, porque senão eu vou embalar aqui e a gente não vai. Tá bom. Então já pegando nesse gancho aí, e quais são os principais motivos hoje que fazem uma empresa procurar a 2DA, por exemplo, pensando em gestão de marca ou posicionamento do brand, que seja? O que faz uma empresa procurar hoje, os principais motivos que você percebe? Então, atualmente o que a gente tem visto é que as empresas no mercado de TI e alguns outros segmentos conseguiram fazer grandes entregas, avançaram muito na qualidade de entrega, mas elas não conseguiram pôr para fora isso. E muitas delas não conseguiram nem mesmo internalizar para trazer o reconhecimento da sua equipe ali dentro. Né? Então, as empresas começam a tentar fazer uma tentativa de expansão de mercado. Ou ela começa a ver muitas oportunidades e não conseguir absorvê-las. Né? Então, assim, existem 3 momentos bem essenciais que a 2D ajuda. Reinvenção de empresa, ou seja, o segmento, a área do cara está acabando, a linha de produto está envelhecendo, ela precisa reinventar o ciclo de produto ali. Momentos de expansão, as empresas estão procurando sair dos seus estados e conseguir cair no novo mercado ou mudando a sua área de expansão de segmento. Ou então, momento de transformação, ela realmente precisa dar uma grande mudança ali, ela precisa trazer alguma transformação de alguma forma. E aí são esses 3 momentos que a gente mais tem estado presente, sabe? Nós estamos vivendo um ciclo no Brasil também em que nós tínhamos ali atrás o momento era da consultoria de finanças, precisávamos profissionalizar finanças. Depois a gente teve um grande boom ali do CRM, que era ter o seu cliente na base. Então é lógico que algumas indústrias ou empresas passaram por esses momentos em épocas diferentes. Hoje a gente tem tido a grande oportunidade de ser indicado, inclusive, por consultores financeiros, que viram para essas empresas onde eles estão atuando e falam, cara, financeiramente, onde nós podíamos atuar no custo, na, 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 na eficiência financeira ali dentro, nós já chegamos no limite. Agora, de agora para frente, é gerar desejo e valor para que você obtenha boas margens, o que pode mudar seu jogo ou aumento do volume de venda. Então, isso é o que tem trago às empresas agora nesse momento, sabe? E outro grande motivo agora, se falando de TI, são projetos de redes sociais mal sucedidos. Esse é o que mais tem trago empresas para 2DA hoje. Então, hoje a gente tem recebido aqui indicações, assim como de vocês mesmo da Outmarketing, mas de algumas outras linhas de consultorias aí, que o cara está ali há 1 ano, 6 meses, tentando com alguma empresa, desejado ali dentro. Então, ele teve uma rede social frustrada, um projeto digital, de transformação digital frustrado, e isso tem nos trago cliente. Então, esses são os principais motivos pelos quais os clientes hoje têm nos procurado. Legal, ou seja, então o que a gente falou no início ali da estratégia digital, esse posicionamento que as empresas tiveram que fazer pós-pandemia, de entrar no mercado digital, de posicionar digitalmente, gerou essa necessidade também de olhar um pouco mais para a marca e para a base para entender o que ela faz, né? Isso é bem legal. Exatamente. Assim, esse momento da busca de fazer aparecer, né? O mercado de TI é um mercado de tecnologia, é um mercado sempre de ponta, né? Assim, desde que eu me entendo aí, a TI já faz home office. Eu tenho amigos que moram aqui e fazem trabalhos para os Estados Unidos. Mas quando se trata do quesito marca, é um mercado muito racional ainda, sabe? É um mercado que ainda está se despertando agora para isso, né? Então a gente vê atualmente empresas aí de ponta com prestação de serviços maravilhosos, mas que ainda não, que está sentindo agora a dor
de não conseguir provar o valor para o mercado, porque não construiu marca ao longo do curso da vida dela aí. Boa. E já que você pegou nesse gancho aí de TI, de ser empresa que ela geralmente são empresas que são mais ou tradicionais, pode comparar, você mesmo cita isso algumas vezes, que é igual empresa de engenharia, às vezes é muito matemático, né? Muito quadrado o pensamento, é aquele pensamento analítico, e a empresa normalmente ela pode ter nascido inclusive como com um produto e não com um posicionamento ou com um propósito. Ela nasceu porque o cara desenvolveu um produto legal ali, daquele ali ele viu que podia vender, começou a vender e virou uma empresa gigante. Então, esse formato matemático faz com que, geralmente, a empresa de tecnologia ela tenha um produto mais do que valorize o produto mais do que a marca. E aí, como que você enxerga nesse cenário de empresas que não têm essa valorização? As empresas de TI, principalmente, né, pensando no B2B, que não valorizam a marca no sentido de análise de marketing mesmo, né, de mercado. O que eu vejo agora é que elas estão comprometidas, né, com o período, com seus processos de venda, né? A realidade é que a TI, as áreas e as empresas de TI, elas têm uma grande exaltação pelo próprio produto. Então, elas sempre acham que elas possuem algo que ninguém tem. E, na maioria das vezes, isso até é fato, é verdade. Mas quando o vendedor vai para a ponta e ele tenta vender uma ideia, ele acaba repetindo tudo aquilo que a própria concorrência faz. E acaba não conseguindo mostrar o código, mostrar as coisas que são intangíveis em meio a essa matemática toda. Ou mesmo quando ele está num assunto de TI para TI, como o assunto é muito racional e não é tangível sobre os aspectos de percepção, acabam se comoditizando. E aí as empresas começam a perder seu valor. O que nós temos observado agora? Empresas que já partiram para o desenvolvimento, já assumiram protagonismo dentro do mercado, na construção de marca, estão obtendo vantagens competitivas e a preferência de compra, né? Porque elas estão conseguindo provar valor, elas estão conseguindo, de fato, traduzir numa linguagem mais visível, compreensível e sensorial aquilo que ela vem desenvolvendo ao longo desses anos, de uma forma que é uma abordagem completamente diferente do que era até agora há pouco. E isso tem feito com que elas consigam mostrar os seus verdadeiros diferenciais. Agora, as empresas que não fazem isso, o esforço da venda dela é muito maior. E, normalmente, o que a gente tem percebido, elas são usadas em alguns segmentos, lógico, não quero dizer em todos, nem em todas as empresas, mas elas são usadas, às vezes, como referência de preço para baixar da marca que o cara quer contratar, sabe? E um ponto novo também, assim, que eu tenho visto muito, Alexandre, o que é? As empresas de TI mais tradicionais mudaram, evoluíram, têm um novo portfólio, mas a ideia que o cliente tem sobre ela é daquela velha empresa que ele contratou há 10, 5 anos atrás. E agora chega um novo CEO ou um novo gerente de área e vai fazer uma contratação. Que imagem ele tem dessa empresa que está há 10 anos com ele? De uma empresa velha. E o que ele quer? Uma cultura em uma empresa nova para trazer esses elementos culturais desejáveis aqui para dentro. Então, às vezes, esse fornecedor até tem, mas a marca dele está velha. Eu não estou falando de logo, né? Eu acho que isso está claro para todo mundo. Mas o que é velho na marca de uma empresa de TI? Os comportamentos de entrega, o comportamento do comercial, a velha forma de abordar, as propostas comerciais, institucionais, sites, linguagens estão antiquadas e não refletindo aquilo que a área técnica conseguiu avançar. Então, nós vemos hoje empresas aí que são totalmente ágeis, já conseguem entregar agilidade, mas não conseguem transparecer isso. E algumas outras empresas que já também fazem a mesma coisa, explicitam isso de uma forma muito mais clara. E a TI, como qualquer outra área de serviço, a gente só sabe da qualidade depois da entrega final. Então, no momento da contratação, eu uso os elementos do que eu percebo e sinto para tomar a minha decisão de compra. Então, as empresas que já partiram para os investimentos de marca, hoje estão obtendo vantagens comerciais e estão conseguindo vender melhor na sua própria base e também conquistar novos territórios. E empresas que ainda não fizeram estão com dificuldades de expansão e estão perdendo oportunidade nesse momento que se abriu uma grande demanda de contratação, né? E tem um ponto importante aí que eu não sei se... Eu nem estou seguindo nossa pauta aqui, viu, Alexandre? Vamos lá, bate-papo, a ideia é essa. Você me puxa aí, cara. Que é, dentro disso tudo, nós estamos falando da venda para fora, né? Agora, quando a gente fala que toda essa demanda do lado de fora está acontecendo, o que é um efeito colateral do volume de venda, cara? É a necessidade de contratação e retenção de pessoas, que aí, de novo, a marca passa a fazer uma grande diferença. Eu quero ganhar
R$10.000 em qual empresa? Na que tem essa experiência como profissional ou nessa outra? E aí, isso também começa a trazer uma outra vantagem para quem já investe em marca. Porque o que eu, você e todo mundo decide por contratação está baseado na ideia que a gente faz sobre as empresas e marcas. Então, trabalhar na Google é uma ideia completamente diferente de trabalhar na Microsoft, que é uma ideia completamente diferente de trabalhar na Apple. E aí, em qual empresa você gostaria de trabalhar? E isso é quando a marca começa a traduzir a experiência e as proposições de significado do que é trabalhar em cada uma. Né? Porque os profissionais agora, eles querem ter significados. Se eu falar que eu trabalho numa empresa X e ela não gera significado nenhum, ela pode me pagar 12.000. Mas se eu falar que eu trabalho no Google, o Google pode me pagar 8, porque trabalhar no Google é mais legal, gera um significado de que eu sou melhor profissional do que trabalhar nessa outra empresa que às vezes até eu sou mais relevante. Mas as pessoas não vão conseguir perceber, né? É o reconhecimento da marca mesmo, né? E É o aí, reconhecimento da marca. e até pensando nisso, tem os posicionamentos, tem os relatórios de marcas que o mundo inteiro faz isso, e do Brand Finance, entre as 500 marcas mais relevantes no mundo, é interessante ver que você citou aí algumas, mas de tecnologia, geralmente elas estão à frente, né? Então, você tem Apple, depois Amazon, Google, Microsoft, Samsung, e em sexto lugar, a gente tem Walmart, ou seja, o próprio varejo, que geralmente o varejo tem uma presença muito maior, porque a campanha de marketing de uma estratégia de varejo ela exige uma aparição muito maior, não necessariamente a marca dela tem um valor maior quando ela tem esse reconhecimento. E aí, até associado a isso, como que você enxerga que uma empresa precisa ter, porque você falou de cultura, que faz muito sentido, Sim, cultura e propósito, legal. Cultura da empresa, o propósito daquela empresa que tem que estar alinhado com o meu propósito profissional para fazer sentido eu procurar aquela empresa, tanto como cliente para comprar, como potencial profissional para trabalhar naquela empresa. Mas o que é empresa de tecnologia, e quando a gente fala de Apple, Amazon, os caras têm grana para fazer várias ações, mas pensando no mercado de middle market, de mercado médio aí, o que você enxerga que pode ser uma percepção que essas empresas têm que ter para transformar a marca num ativo, da importância de ter a marca como um ativo, e não simplesmente, como você disse no início, como um logotipo, né? Por que ele tem que olhar e pensar como um ativo? Então, o que eu vejo hoje? A marca no mercado de TI, atualmente, ela se traduz, ela criou uma necessidade em quem vai contratar. Nós estamos no momento em que as empresas que não são da área da TI estão procurando, de alguma forma, produzir o que nós estamos chamando de transformação digital. Principalmente grandes e médias empresas estão buscando essa saída. Então, como eu vejo hoje, o aspecto cultural passou a ser um dos principais ativos que as empresas de tecnologia precisam vender para os seus clientes. Sabe como eu imagino nesse mercado? Eu imagino, pensa uma bucha de, sabe essas esponjas de lavar louça? Aquela amarelinha com verde? Então pensa que aquela é uma empresa clássica que está buscando por uma transformação digital e que agora ela vai contratar uma empresa de TI. Então a esponja não vai mudar. Observe bem, é a mesma esponja. Mas a questão é que líquido que ela vai absorver para promover essa transformação. Então observe que agora ela não quer simplesmente obter o produto da TI, o código ali dentro. Mas é como essa cultura do prestador de serviço influencia a própria cultura dela nesse ato de transformação. Então, nós estamos falando aí de assuntos que são críticos, né? A gente até falou recentemente com uma empresa parceira sobre isso, que são os legados, que são como é que ela traz essa cultura para dentro do departamento, como é que isso influencia, essa empresa influencia no desenvolvimento disso. E, por outro lado, essa própria empresa de TI, se ela não desenvolver uma visão cultural interna, de fortalecer sua cultura e de trazer todo esse componente histórico do passado, do que é bom, e também o que precisa ir para o futuro, ou seja, ela precisa construir essa cultura forte, para que essa cultura seja desejável para essa esponja aqui que está doida para absorver esse conteúdo aqui, sabe? Então, a pergunta que a gente tem feito é como a gente constrói agora um aspecto que torne essas marcas, essas empresas que ainda não têm marca, ou que têm uma certa marca, mas precisa de uma gestão, para construir significado para quem trabalha e para quem contrata. E aí esse mesmo líquido, pense bem que a esponja que agora é uma empresa, eu como profissional escolho também absorver da cultura que essa empresa me parece ter. Então eu prefiro trabalhar nessa empresa porque eu preciso adicionar à minha carreira esses componentes culturais e de significado
para a minha carreira como profissional. E agora tem muitas empresas que têm tudo isso, tem bons ingredientes ali dentro para a elaboração dessa marca e dessa estratégia, né? Então, agora, como fazer isso nesse momento? Né? Então, assim, eu acho que esse é o grande desafio das empresas de TI, primeiro para dentro delas, e segundo, se elas já têm esses ingredientes prontos, como transformar isso agora numa estratégia e num ativo para geração de negócio, agregação de valor no cliente e, por sua vez, trazendo uma margem e uma preferência de compra perante os seus concorrentes. Boa. Né? Boa. Então, gerar esse cultura, posicionamento, ter o propósito mesmo, claro, né? Apesar de ser palavra às vezes da moda aí, mas o propósito, claro, isso ajuda realmente a ser um ativo, né? Tornar a empresa desejável com todos os interlocutores, né? Que estão em volta ali, tanto para compra como para trabalhar, como para ser parceiro, enfim, para poder trabalhar junto ali. Interessante. No início, você comentou sobre as questões que fazem uma empresa procurar a 2DA para poder fazer um trabalho de marca. E aí me surgiu essa dúvida aqui agora, que crescimento da empresa. Se a empresa ela começa a crescer e aí ela nasceu talvez naquele formato uma empresa menor com base em produto, ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Esse crescimento ela pode gerar uma crise de identidade que faz essa necessidade de atualização de branding ou de posicionamento? Sim. Na realidade, assim, o crescimento é como um amadurecimento da gente, né, como pessoa física, né? Então, a gente imagina que nós temos ciclos de vida. Então, tem uma hora que você é adolescente, aí você cresce, você vira um jovem, e aquilo ali te permite você tem que ter um novo posicionamento na sua carreira e como profissional. As empresas são a mesma coisa, né? Quando ela começa a lançar por novos desafios, ter que expandir, fazer sua cultura chegar mais longe, ou uma necessidade de ganhar escala, porque agora os seus custos e a sua realidade financeira também traz algumas responsabilidades, isso impacta em toda a estrutura organizacional. E eu e você sabemos, né, a 2DA pelo menos é uma empresa de pequeno porte, e nós sabemos a dificuldade que é você crescer. Então nós estamos falando como é que você traz novos líderes que caem em um ambiente onde eles conseguem já pegar e capturar toda essa essência dessa marca e se expandir. Então, o primeiro ponto dessa necessidade de reposicionamento, ou então de fortalecimento do posicionamento, ou então até mesmo de uma gestão de marca, né? Quando a gente vê a Apple, eu quero pegar um exemplo mais comum para todo mundo, olha como a gestão de marca é muito bem feita. A Apple ali atrás tinha um iPhone, mas ela viu que ela precisava ter uma série maior para ela competir em outros valores ali, né? Em outros tickets do produto. Então, olha como é que ela deixa um rastrozinho de alguns produtos para trás, que vivem um pouco mais de tempo. Então, como é que faz essa gestão ali para um novo cenário de competição? E o que força também esse reposicionamento ou essa gestão dessa marca contínua são as transformações internas da empresa, mas também as externas da empresa. Quais são os critérios, as motivações de compra? Aí fora, os mercados estão tendo gente entrando o tempo todo, estão se propondo novas transformações. Então, a cada dia tem novas tecnologias. E aí, como é que essa empresa, se ela não se reposicionar, ela fica com a ideia velha, né? Ela vai envelhecendo, a marca dela vai envelhecendo, as percepções e as ideias que as pessoas fazem sobre aquilo vão envelhecendo. Então, ela precisa continuamente partir por um processo de reposicionamento. Eu acho, Alexandre, tem uma imagem aqui que nem está tanto dentro desse contexto da TI, mas eu gosto muito de usar ela, sabe? Eu vou compartilhar minha tela aqui e vai ser bem rápido. Quero mostrar duas coisas. Eu acho que isso é bem legal mostrar. Tem um processo de gestão de marca que eu gosto dele, ele é muito racional e é bem legal falar sobre isso. Eu acho que você vai ter que liberar a Débora para mim, para eu poder compartilhar a tela aí. Deixa eu colocar aqui para você já. Eu quero pegar uma marca bem forte no mundo e no Brasil, né? Você já está com acesso aí. Tá bom. E essa marca mostra como é que eles conseguem fazer, mesmo numa transformação de mercado global, ainda manter o alto desempenho. E eu estou falando da Toyota quando eu pego um produto dela, que é o produto Corolla, né? Então, eu vou mostrar um carro aqui que talvez alguns já tenham sonhado com ele nessa época, ou até tenham tido. Esse é um Corolla 1999 ou 1998. Esse é o carro mais vendido do mundo, né? Então, mas não é esse que a gente está vendo. De lá para cá, sofreram grandes processos de gestão, e observe bem que no mercado brasileiro,
A gente tem um grande volume de concorrentes, mas ainda assim a marca continua tendo um alto desempenho, não só no Brasil, como no mundo, mesmo aumentando o nível de concorrência. Mas o que a gente vê que acontece é como é que essa marca está plugada à transformação do mercado e aos critérios e motivações dos clientes. Então, esse é o Corolla mais vendido do mundo, um dos carros mais vendidos do mundo. Ele já é um carro que já vem híbrido, com todos os critérios. Então, era um carro de tiozão, que isso deixou de ser um bom adjetivo. E agora sofre redesign, para que o tiozão fique também redesign, né? Então, consiga entregar muito mais valor dentro disso tudo. E tem uma coisa que a gente tem visto, assim, que é o pilar e a base do que a 2DA tem trabalhado, e eu queria mostrar para vocês, é muito isso daqui, ó. Qual é a bandeira? Qual é a visão da marca? Qual é o propósito? Que bandeira você carrega? Né? Então, existe uma fala que eu gosto muito, é que muitas pessoas elaboram planos antes de obter o propósito. E isso nunca vai dar certo. Então, quando alguém resolve procurar qualquer pessoa para fazer estratégia sem que ela tenha estratégia de comunicação, estratégia de portfólio de produtos, sem que ela tenha um propósito bem definido ou de diretriz estratégica bem definida, isso aqui tende a não trazer resultado ou trazer resultado só no curto prazo. E o que nós fazemos é fundamentar muito bem essa bandeira dessas empresas, que é além de propósito, visão estratégica, só que aqui de uma forma muito mais tangível para a realidade dos negócios. E após isso, a gente tem feito o quê? Como é que a empresa se transforma a partir dessa bandeira nova, ou da bandeira já existente, mas agora de uma forma deliberada, como é que ela modifica o seu comportamento? O que nós temos visto, Alexandre, é que muitas empresas estão tentando construir marcas apenas com atributo de comunicação. E isso não é possível. A comunicação é sempre uma expressão de um pensamento estratégico da liderança. Então, nós temos visto empresas terceirizando os seus núcleos, a sua estratégia para quem deve ter a estratégia de comunicação, de rede digital, né, que é um pouco do que a gente vem conversando bastante aí. Enquanto, na realidade, o que precisa ter é um norte muito claro sobre qual é esse senso de propósito. Que bandeira é essa em meio a todas as outras? Por que as pessoas vão querer vestir a camisa do seu negócio? Por que as pessoas vão querer se agrupar em torno dessa bandeira, dessa causa? Ou, muitas vezes, as marcas se posicionam dentro de grandes movimentos sociais e culturais. Então, ela também haste uma bandeira dentro de algum outro grande movimento. E aí, ela primeiro precisa revisitar todos os comportamentos, porque a mudança de comportamento é que produz a mudança da direção dos negócios. A mudança de comportamento é que produz a mudança da direção dos negócios. E isso precisa ficar muito claro para as empresas. Então, quando nós temos o hábito de fazer esse processo, rodar esse processo nosso dentro das empresas, muitas gerências ou até áreas, às vezes, não se veem mais fazendo parte disso. Porque quando a empresa fica claro o propósito dela, é como um balançar da árvore. Muita gente cai, muita gente fica e muita gente chega porque aquilo fica explícito para o mercado todo. E aí, depois, a gente começa a fazer toda uma revisitação no portfólio de produtos e serviços. Como é que são esses produtos? Como é que são esses serviços? Como é que eles representam essa bandeira da marca? Então, muitas vezes, o produto até é o mesmo, mas ele é ressignificado. Ele traz componentes novos para dentro dele. A forma como ele é apresentado, a forma como ele é desenvolvido, e até os componentes que você faz da gestão para esse produto ganhar uma vida a mais, né? Na tecnologia se vê muito isso, né? Que são os upgrades de produto. Ou seja, o laptop ainda é o mesmo, o que muda são os componentes ali que vão fazendo, mas é laptop. Meu pai, minha mãe continua, meus amigos, eu continuo comprando laptop, né? Com upgrades, tecnologias ali dentro. Faz atualização. Como é que são os ambientes dessa marca de TI? Onde é que ela está? A Mercedes está presente nos campos de golfe e nas quadras de tênis, porque aquilo ali ajuda o cliente a ver que significado ela gera. E as empresas de TI? Como é que elas constroem os ambientes físicos aonde elas entregam aquela experiência para o profissional que presta serviço para ela, onde ele pode experimentar o máximo do que a cultura daquela empresa tem para entregar, né? E também como é que ela proporciona e os ambientes que ela constrói sobre isso. Né? Então é mais ou menos como se eu falasse que eu sou um atleta de alto desempenho e você me pegasse nas baladas todas as noites e ia falar, pô, esse cara está no ambiente errado. Porque se o meu propósito é esse, você me espera ver às 5 da manhã numa pista treinando. E às vezes as empresas comunicam, levantam bandeiras, mas têm ambientes e comportamentos que geram incoerência com aquilo que a comunicação está dizendo. Então, o que a gente tem proposto para as empresas, o que é? É um momento de repensar com suas lideranças. E até elas sabem
todo mundo sabe um pouquinho, mas não tem uma combinação e uma reconfiguração para essa experiência, que é a sua pergunta original, é quando é que essas empresas se reposicionam nesse curso, né? Então, esse aqui é um pouquinho da nossa matriz principal. E aí, sim, a gente tem todo um sistema rodando. Sim. Porque agora o sistema de identidade visual, ele reflete uma bandeira, ele não tem um papel apenas estético. Agora ele tem algo realmente que ele precisa representar, que nasce antes. Olha só, nossa estratégia é essa. Nós precisamos entregar esses significados, nós precisamos nos parecer com isso. As pessoas precisam ter essas percepções sobre a gente, porque nós sabemos o que elas querem e isso nos diferencia dos nossos concorrentes. Então, fica muito claro como que a estratégia e os times de comunicação e os fornecedores agora precisam entregar essa experiência de marca. Ótimo. Isso é muito legal, porque quando a gente analisa cliente aqui, que muitas vezes pede para poder fazer atualização do logotipo, como se fosse a atualização da marca e do posicionamento, e às vezes vem nessa cultura realmente de uma empresa mais tradicional, que é só mudar a marca que vai mudar a empresa. E não é, né? Então, todos esses fatores são essenciais para poder fazer com que isso aconteça. E aí, até ontem, eu soltei, pegando os dois itens aí que você tinha colocado, ambiente e comunicação, comportamento e comunicação, na verdade, e ambiente. Os três podem considerar. Por acaso, ontem eu coloquei, tanto no meu Instagram quanto no LinkedIn, eu fiz 3 enquetes no Instagram e uma no LinkedIn, para ver como que era o comportamento, para justamente pensando em hoje. E aí, das 3 perguntas que eu fiz no Instagram, foi, primeiro, se as pessoas achavam que a marca da empresa dela se parecia antiga, comparada com as startups. E aí, 75% disse que sim, achava que a marca é antiga, comparado com as startups que nascem diariamente, e 25% não, achava que a marca estava atualizada. Depois, a segunda pergunta foi se as pessoas achavam que o propósito da marca era comunicado de forma clara para o mercado. E aí essa ficou bem meio a meio, 43% diz que sim, que o propósito é comunicado de forma clara para o mercado, e 57% não. E a última pergunta do Instagram foi se as pessoas elas verdadeiramente sabiam como que a marca ela era percebida por clientes e colaboradores. E aí 10% disse que sim e 90% acha que não. Ou seja, 90% de quem respondeu disse que acha que a empresa, que o cliente e o colaborador não percebem o propósito da marca. Isso é assustador, né? Porque de um público 90% achar que a marca não está comunicando o propósito dela. Quando foi para o LinkedIn, a pergunta já foi o que as pessoas acham da marca da empresa que trabalham. Se é uma empresa atual e inovadora, se é uma marca atual e inovadora, ou se é uma marca antiga e tradicional. E aí, nesse caso, as pessoas, 90% votou que a empresa, que a marca, ela é atual e inovadora. Então, foi o contrário. Então, momentos de comportamento, a gente fala isso que rede social, cada um tem um comportamento diferente, a mesma pessoa comporta diferente numa rede e outra. Num ambiente corporativo, que é o LinkedIn, as pessoas falaram que eram marcas atuais e inovadoras. Num ambiente de relax, né, que é para descansar, para estar ali no dia a lazer, dia ali, já colocou ali que não comunica bem, que não passa propósito e não sabe como que é essa comunicação e que a marca é antiga. Então, são dois perfis. No LinkedIn ele está no espírito corporativo, né? No Instagram ele está no espírito pessoal. Né? Exato, e aqui ele responde o que ele sente. E que é extremamente importante, né? Porque se a pessoa no lado pessoal está trazendo aquilo, é a percepção talvez mais real dela, que é o mais importante. Então, achei legal de ter essa visão. E aí, quando a gente analisa essa questão de ambiente, comportamento e qualquer outro, sem ser produto do seu esquema? Ambiente, comportamento, comunicação, produtos e serviços. Beleza, e comunicação. Então, quando você percebe isso, quando a gente analisa isso, e considerando essa pesquisa aí que foi feita de forma simples, claro, ou seja, ter ótimos produtos, ter uma cultura forte, né? Às vezes a empresa olha, o CEO vai falar, pô, minha empresa é ótima, minha equipe é ótima, minha cultura é excelente, meus produtos são os melhores, mas eu não tenho um posicionamento muito claro. Então, qual que é o desafio que você acha que as empresas realmente enfrentam em ter esse posicionamento cada vez mais forte para que a equipe consiga perceber? Porque você trouxe muito que a equipe vai querer trabalhar no Google porque já conhece o posicionamento do Google. Mas para uma empresa pequena e média, que ela quer criar esse posicionamento e quando ela faz uma pesquisa, talvez com a equipe fala, não, você não fala isso que você acha que fala. Então, como pode ser uma forma dessa empresa trabalhar para criar esse posicionamento mais claro? Então, eu acho que a primeira forma é ter uma compreensão a partir do externo. É muito difícil a gente analisar a gente mesmo, né?
Eu gosto muito da ideia de que nossos olhos estão para o outro, né, e não para a gente mesmo, né, então logo nós temos uma dificuldade de nos perceber ali dentro. Eu acho que quando você está dentro do seu próprio negócio, é sempre muito difícil ter uma autoimagem ali dentro, uma compreensão que seja realmente verdadeira. Então eu acho que o processo todo começa por achar uma consultoria que você confie nela, sabe, e que possa te dar uma visão e trazer um raio-x, se não só raio-x, a tomografia, porque elas têm características e necessidades diferentes, para que você consiga trazer o que acontece, o que trouxe esse legado, essa história de anos para a imagem da sua empresa e do que ela forma agora. Então é fato que tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. E tem muita coisa desejável, que está no futuro, não está agora. Não está acontecendo agora, está no campo do desejo ainda. E a partir daí, é lógico que tem todo também, nós estamos falando de grana. É sobre criar sustentabilidade financeira, é sobre ter rentabilidade, é ter os melhores resultados possíveis. Então, que posicionamento que você vai ter e como que a sua marca agora trabalha em prol desse resultado. E isso precisa saber o seguinte, ó, como você é, como é o seu mercado comprador e como são os seus concorrentes, como é que eles se posicionam. E isso é preciso de uma consultoria externa. Por quê? Porque isso entra num processo de análise interna, a partir de conversas em profundidades, aonde você começa a pegar qual é a imagem e não só qual é ela, mas quais são os emissores daquela sensação, das ideias que essa marca transmite ali, né? E aí, a partir daí, você cria e também externo, né? Então, é muito comum os clientes acharem que eles são uma coisa e quando você vai para o mercado pesquisar, eles ficam surpresos de achar que os clientes acham que eles são outras. Mas acaba que quando nós estamos num processo de workshop, de imersão lá sobre o próprio cliente, surge muita novidade, mas muitas coisas as pessoas já sabem. Só que quando a gente forma o quebra-cabeça, o que a gente tem visto? É como um quebra-cabeça mesmo. A empresa tem todas as pecinhas lá, mas por uma coisa ou por outra, ela nunca consegue formar ou montar o quebra-cabeça. A rotina não deixa ela ter a própria autoimagem. E tem componentes e tem pecinhas que não estão dentro dela, estão lá fora. E eu preciso buscar elas lá fora para a gente montar esse quebra-cabeça. Então, a partir do momento que a gente traça essa imagem ali e vê quais são as oportunidades, as capacidades dessa empresa na prestação de serviço, nas suas entregas, na cultura, e no que ela tem condição de se assumir como posicionamento, a gente traça a nova estratégia. E aí é onde a gente começa falando de mudança de comportamento. Né? E aí essa mudança de comportamento começa a refletir na forma como os líderes começam a trazer as diretrizes estratégicas agora para descer para dentro do negócio. E marca é sempre um resultado desses 4 vetores que nós estamos falando, né? Que comportamento que essa empresa tem, como é que ela comunica, que ambiente ela está e como eu percebo, e quais são os produtos e serviços e como ela me entrega. Então, essa experiência toda, isso marca, e qual é essa marca que fica. Né? Mas tem um componente importante aí, que tem uma coisa que também é para empresas de pequeno porte, a gente sempre tem feito assim, eu disse isso, quero reforçar o seguinte, ó, não tem nada mais poderoso no mundo do que uma ideia. Eu não estou falando de uma ideia de comunicação. O terrorismo é uma ideia, né? Que gente mata e morre por aquilo. O veganismo é uma ideia, que muda o comportamento de consumo das pessoas. O vegetarianismo também é uma ideia. As metodologias ágeis, além de ser uma ideia, também é um método. E a pergunta que a gente tem feito é: que ideia as pessoas fazem sobre a sua empresa? Então, às vezes, no momento quando você é pequeno e você ainda não é totalmente conhecido, sua marca ainda não tem você ainda não tem uma força de marca, você está entrando, os componentes que vão compor a construção dessa ideia precisam estar muito alinhados à estratégia do negócio e à estratégia de posicionamento. Porque no momento em que você está saindo para vender, as pessoas precisam ter a correta ideia sobre você. E que essas ideias precisam estabelecer conexões com os critérios e as motivações de compra. Ou com o seu RH, para ter o fit ali, né? Para que as pessoas queiram, de fato, fazer parte desse movimento que sua empresa está tentando produzir, que é uma causa que está baseada num senso de propósito. Boa, muito legal. E até isso faz muito sentido, que veio uma dúvida aqui quando você falava, que era, às vezes internamente é mais fácil para a gente conseguir analisar a equipe e fazer um trabalho talvez com a RH para entender a percepção interna, mas do mercado é muito mais difícil. E isso pode impactar, até me mandaram essa pergunta, me questionaram sobre isso no Instagram ontem, que foi a questão da venda.
que é a dificuldade de pensar na marca, mas com a dificuldade de vender. Então, o desafio é, estou com dificuldade de vender. Então, provavelmente associar, só que minha marca está sendo bem vista e bem posicionada. E muitas vezes a gente associa que o problema da venda, da não venda, na verdade, pode ser ou o marketing não está gerando, ou vendas não está conseguindo aumentar a pipe, e às vezes não está nisso, está no posicionamento da empresa, né? Como que ela está posicionada no mercado. E olhar para fora e entender o que o mercado fora está pensando sobre a sua empresa é muito mais difícil. O que seria o ideal para uma empresa conseguir, pelo menos, eu sei, não é simples, né? Não existe uma fórmula que manda um questionário para todo mundo e já teve a resposta, mas como que é uma forma dela começar a perceber como que o posicionamento dela está fora, está no mercado, está para um potencial cliente ou no próprio cliente? Ou existe alguma forma? Porque isso realmente me veio aqui agora você falando essa questão de venda, mas olhar para fora e escutar e entender o fora, eu acho que é o mais difícil. Então, essa parte é bem difícil mesmo, e de novo, assim, né, tem muito sentimento envolvido quando o time é interno que vai fazer essa avaliação externa ali, né? E aí há conflitos de interesse muitas vezes. Imagina se é o marketing que vai pegar a percepção de fora, e aí isso esbarra em alguma relação com o comercial, ou com a parte de operação que não está entregando bem. Então, precisa de um mediador, né? Nessa hora que a gente fala, né? O santo de casa não faz milagre, né? Então você precisa de alguém de fora que vai conseguir produzir essa transformação a partir do que se capta lá fora. Então, o que eu estou querendo dizer? É preciso de ter pessoas externas à empresa que consigam fazer essa leitura. E de pessoas que consigam trazer não só como é visto, mas o como a empresa pode obter um melhor resultado a partir de um reposicionamento, de uma mudança de comportamento para trazer esse resultado. O que a gente tem visto, Alexandre, assim, é que tem várias causas nesse momento. Assim. Quando eu trago o tema que a empresa quer criar uma projeção e parte direto para uma contratação de uma empresa digital, de uma agência digital, de uma assessoria de imprensa, sem ter a convicção do que é essa bandeira dela, ela está terceirizando para fora em uma expectativa de que as pessoas vão captar a estratégia do negócio e conseguir comunicar. E não vai. Porque o que a gente tem visto, e você sabe muito bem disso, eu e você já conversamos sobre isso, é interessante, quando a empresa não tem muito claro a estratégia dela, os eventos externos rapidamente modificam o que ele está chamando de estratégia. Se a concorrência lança um produto, rapidamente ele reconfigura e quer que a rede social faça uma coisa para dar resposta para aquilo que se transforma na estratégia do negócio. Então a empresa fica muito insegura quando ela não tem de uma maneira muito clara. Agora, o que a gente tem visto também, então, ou seja, cria um ruído ali dentro, porque há um erro de expectativa. Esse cara está fazendo uma estratégia de comunicação que tem que ser criativo, esses caras têm que ser muito bons, porque nós estamos vendo a disputa de audiência que está sendo aí no mercado. Então, se esse cara for meia boca, ele vai te entregar um resultado que não vai satisfazer o negócio. Esse é o primeiro desafio que as empresas de transformação ou de digital já têm, de comunicação atualmente. Sempre teve, mas agora, como democratizou, todo mundo está falando ao mesmo tempo, né? Agora, o componente piora quando esse cara, que é o cliente, tem uma expectativa de que esse cara construa uma estratégia. E aí nós estamos falando de qual estratégia? É uma estratégia de comunicar a estratégia do negócio? Ou é uma estratégia apenas de comunicação? Eu não sei se eu me fiz claro aqui. Mas aí a gente vê que esse é um ponto dificultador que a gente tem visto, sabe? E outro ponto é que muitas vezes o diretor tem uma clareza tão grande do futuro dele que ele não conseguiu desenhar isso para dentro. Então é muito comum a gente estar num processo, o cara fala assim, eu já sabia disso. Não, isso aí para mim não é uma novidade. Mas o que é a novidade? A novidade é como envolver as pessoas, é como construir algo que seja tangível por toda a empresa. Então é muito comum a gente ouvir, tem 20 anos que tem pessoas que trabalham comigo, tem 10 anos e o cara não me entendeu a empresa até hoje. Cara, deixa eu te falar, o erro não está no cara que tem a falta de entendimento, o erro está em você que não conseguiu fazer ninguém entender. Passar isso, Você como líder, você tinha que ter isso, e não tem problema, você só precisa de ajuda. Exatamente. E aí, assim, faz parte, né? O problema é que às vezes a arrogância ou até mesmo a prepotência, até mesmo também o desconhecimento, às vezes, de que há a possibilidade de tornar esse caminho mais leve e que ele é como um personal training, entendeu? Você que vai malhar, mas você sabe que você precisa de alguém, porque a rotina também te consome o tempo de pensar e se dedicar nisso, porque tem toda uma empresa te demandando. Então aí é onde a gente entra como essa peça que traduz a visão desse líder
em um componente estratégico que vai levar essa empresa a chegar onde ela quer, através da cultura interna, através da visão certa de fora, com a construção de um portfólio de produtos e serviços e com entregas que supram as necessidades do cliente, e isso compõe a estratégia da marca. É como é que a gente faz esse percurso para sair de um desconhecido e se tornar conhecido. E conhecido pelo quê? Tem uma coisa legal que a gente costuma falar por aqui, a estratégia da Harley-Davidson, quem mais entrega ela é engenharia, não é área de comunicação. Olha o desafio que a Harley-Davidson tem agora com os motores elétricos. E o barulho, que é a principal marca da Harley-Davidson, como é que eles vão fazer? Não é o marketing que vai desenvolver o barulho, o som da moto, né? Então esses caras devem estar quebrando a cabeça. Eu estou muito curioso para ver como eles vão fazer. Se eles vão instalar uma caixa de som. Porque senão perde o valor o valor que vem junto da compra, né? Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui também, porque é interessante isso quando a gente analisa até o perfil dos profissionais dessa geração que tem chegado com essa ideia de ter um porquê trabalhar. Isso. Que movimentou muito o mercado de estar numa empresa, o que obrigou muita gente a ter, muita empresa, né, empresa tradicional com uma dificuldade muito grande de conseguir estar num formato de organograma que seja realmente horizontal, né, e não mais o vertical, apesar de ter que ter a necessidade vertical, não tem como, mas de ter essa mentalidade horizontal, que é circular, todo mundo no mesmo ciclo com foco no cliente, que é o Customer Center. Então, ter esse perfil, essa geração, acho que trouxe essa necessidade. E eu vejo que muitas dificuldades das empresas é conseguir soltar isso e entender que a empresa é de todo mundo, né? Tem o crescimento, o desenvolvimento, todo mundo que está ali quer desenvolver, quer crescer e quer ter um propósito de estar ali, porque se não fizer sentido, ok, tem a empresa do lado que talvez faça mais sentido. Então, é algo que pode ser relevante de pensar para as empresas que estão com a gente, que não adianta a gente querer só ter uma marca, um posicionamento, mas se também a estrutura de mentalidade dos gestores não tiver essa mentalidade que é do todo, né, e não só dele, né, e só a voz final é dele pronto, né, ou dela. Então, o comportamento dessa nova geração está ajudando muito a fazer isso acontecer. A realidade é que as marcas precisam adicionar valor, não só na vida do cliente, mas em todos os seus públicos. Se ela não adiciona valor às pessoas, elas querem lugar que vão adicionar. Exato. E essa questão de fazer significado e propósito é porque hoje, a vida inteira foi assim, né? Mas não como é agora. Nós passamos a maior parte do nosso tempo no trabalho. Então, como eu vou trabalhar num lugar em que eu não acredito naquela causa, naquele propósito? E a vida de hoje é muito mais fácil do que de antigamente também. E aí o que a gente começa a pensar com tanta oferta, quando a gente se fala do mercado de TI, aonde vai me fazer mais feliz? Aonde os meus valores são compatibilizados? E tem empresas de TI com valor muito bom e com a cultura muito boa, mas ela não consegue ou disseminar a cultura, além daquele núcleo fundador e que tem mais tempo dentro da empresa. Os novatos normalmente não conseguem ser integrados à cultura. E aí a gente entra por um grande processo quando a gente fala de cultura. Eu acho que depois do profissional de TI, a maior demanda agora atual são por RHs bons. Nós temos que fazer um evento só para RH, viu? Para a gente ajudar essa galera aí. Pois porque e é uma transformação no RH. É uma transformação, cara. O RH, mesmo a galera mais nova do RH aí, não pegou ainda o quão estratégico eles se tornaram. Sim. Há uma escassez de mão de obra dentro dos RHs. Hoje, uma das principais solicitações que a gente tem dos nossos clientes, nos nossos processos, é de indicação de RH. Né? E agora, tem uma coisa também que é legal, que é o seguinte, ó. Eu sinto, Alexandre, que as empresas querem fazer essa horizontalização. Eu sinto que as empresas querem disseminar suas culturas. Dificilmente a gente vê ainda alguém muito rígido em algum pensamento que seja diferente disso. Porque não vai sobreviver. Quem já tentou viu que o caminho não é esse. Agora, o que a gente tem visto é que as empresas não sabem como fazer isso. Né? Então, assim, agora a pergunta é, quanto tempo elas têm para gastar para atingir essa curva de aprendizagem para adquirir esse conhecimento? Exatamente. Então, aí é que a gente vê a necessidade de Valeu, obrigado. E aí que a gente vê a necessidade de das contratações das consultorias para que você ganhe tração mais rápido, você seja mais assertivo e desgaste menos a equipe, às vezes causando até turnover desnecessário, porque você demorou a compreender que precisava
de alguma forma, avançar mais rápido. Boa, muito bom. Bom, está chegando nos momentos finais aqui já. A gente tem 4 perguntas aqui no Q&A, então até para o pessoal que está participando com a gente, se tiver alguma pergunta, por favor, joga aqui embaixo no Q&A, ou comentários, enfim, para a gente poder já falar. E antes de eu fazer minha pergunta final, eu acho que eu vou começar com essas 4 aqui. A primeira para vocês, qual a marca de tecnologia que possui melhor posicionamento? Essa a Então, melhor. depende do segmento, né, cara? Mas Eu de acho que depende. tecnologia, o que você enxerga dentro de tecnologia, de uma visão geral, de posicionamento? Cara, eu acho que a Apple, para mim, ela vem se surpreendendo na reinvenção, apesar dos tempos aí. Hoje em dia, o mercado financeiro parou de ter aquela expectativa de que hora que ele ia tropeçar, né? Sim. Não sei se você lembra, quando a Apple lá atrás começou, todo mundo imaginava que a hora ia tropeçar no posicionamento, no desenvolvimento de produto. Quando o Jobs morreu, eu também acho a mesma coisa. Eu acho que o trabalho de gestão de marca, de entrega, de experiência, de cultura, é muito top. E eu conheço algumas empresas pequenas, mas não vai fazer tanta relevância dizê-las aqui, então eu prefiro trazer um assunto, uma marca que eu acho que faz mais sentido para todo mundo. Eu gosto muito deles, eu acho que eles rompem com desafios aí, e surpreendem a cada caminho e nunca perdem o desejo pelos produtos, né, cara? Se você pensar o valor, se você pegar hoje o valor de um iPhone 12 para uma realidade do mercado brasileiro e a quantidade de pessoas que têm esse telefone na mão, meu amigo, se você fizer o cálculo do ganho financeiro das pessoas que têm iPhone 12, nós vamos ter a conclusão que matematicamente 50% delas não deveriam ter um. Sim. Eu concordo com você em posicionamento quando a gente fala de principalmente produto, experiência, que eu acho que eles fazem isso muito bem, e tecnologia e negócio, eu gosto muito da Amazon também. Eu acho que o que eles têm feito aí nessa estratégia deles do marketplace, do posicionamento, da entrega, de ter o data-driven muito forte, né, de ter os dados ali, trabalhar o comportamento, acho que eles também têm feito um trabalho fantástico. Então, acho que, como você disse, aí depende do posicionamento, né, do segmento. Sim. Então, de varejo, eu vejo a Apple, e para mesmo sendo varejo, mas tem também a AWS, eu acho que eles têm feito um trabalho muito bom também de posicionamento de marca. Bom, a outra aqui, eu já fiz no início, mas acho que vale você responder. Qual que é a diferença entre marca e branding, de uma forma sucinta? Cara, eu acho que essa pergunta é até ampla, porque eu posso responder ela no aspecto conceitual, teórico, mas eu vou escolher minha forma de responder aqui. Cara, a marca para mim é o resultado do que você obtém com qualquer processo, com experiência. Que marca que você deixou? E o branding pode ser visto como uma metodologia que você faz para garantir que uma marca tenha sucesso, né? Ou que sua empresa se transforme numa marca, né? Então, não sei, tem várias respostas, poderia dar algumas respostas para isso, mas o que me veio na cabeça agora foi essa. É uma ótima explicação, fica claro. Boa. Depois qual a relação entre marca e cultura de uma empresa? Você falou bastante disso. Mas... marca e cultura são 100%, né? De novo, a marca, no âmbito do que a gente está falando, ela é um resultado da cultura. Né? Culturas ruins geram marcas ruins, culturas boas geram marcas boas, né? Tem empresas que têm uma cultura muito boa, mas por um determinado momento ela troca uma liderança, ou a liderança perde a concentração e o comportamento, a cultura da empresa se altera. Isso, a marca sente isso imediatamente. Pensa quando uma empresa tem um deslize de caráter ou de processo. Olha a Baker, que é a cervejaria que a gente tem em Minas, que é uma puta cervejaria, que estava com uma marca super forte, que foi cotada antes da Vals para ser comprada pela Ambev, comete um deslize numa falha de produção, a marca dela sai do topo das cervejarias artesanais e vem a decadência. É cultura. Ali, para quem está muito próximo da Baker, sabia que existia uma cultura de alguns aspectos de produção que foi o que ocasionou esse deslize na produção deles, né? Sim. A cultura não está só nas pessoas, nas culturas de processo, cultura da ética da empresa, enfim, isso tem vários processos que a cultura passa, né? Porque às vezes só associa a cultura com pessoas. Bom, depois tem uma outra aqui que gostaria de entender melhor o conceito de sound branding. Sound brand agora tá assim, na realidade, assim, eu vou até expandir um pouco mais do que o sound. É o seguinte, antigamente o cara bastava ter uma logo, né, cara? Deixa eu achar um controle remoto aqui, ó. Logitech aqui, opa, tá aqui na minha mão. Bastava ter apenas o logo, né? Porque tinham poucos artifícios e pouca competição no passado para gerar fixação ou impregnação no nosso cérebro. E a marca passa a ter necessidade de usar de mais elementos para conseguir atenção, fixação na cabeça das pessoas.
Então ela começa a usar de alguns elementos, sound branding, nós temos os aromas, né? Quando você passa na porta de uma loja da Osklen, você já sabe, não precisa nem passar na porta e falar, aqui nesse shopping tem a Osklen. Como é que você sabe? Pelo cheiro da marca que está ali dentro, né? Então, hoje a gente tem playlists, a gente tem os motion que estão sendo usados também, e as empresas de tecnologia, por ter muito por usar hardware, e você ter um processo de renderização de um app, de alguma coisa, faz muito sentido. E outra, o sound também tem muito, a gente, quando é que você não sabe quando, né? O ICQ, não sei quem lembra do sonzinho do ICQ, como é que aquilo impregnou na cabeça da gente, né? Então, é o poder que isso tem de impregnação de uma marca. Então, isso começam a ser artifícios e que a marca começa a criar para criar identidade, personalidade e construir uma experiência de marca com as pessoas. Boa. E a última pergunta que está aqui no Q&A, antes da gente finalizar, que é como disseminar para todos os colaboradores em home office sobre a cultura e valores e fazer com que eles sejam embaixadores da marca, sendo que muitas vezes, muitos colaboradores nunca nem frequentaram o ambiente de trabalho. Marca e cultura, assim, está claríssimo que está colado ali, né? Deixa eu te falar, essa pergunta aí está valendo 100 milhões de dólares, meu amigo. Essa a gente não tem resposta para ela ainda não, tá? Nós estamos trabalhando nisso agora. Essa pergunta é fresca. O dia realmente, que você estiver com ela pronta, você vai fazer em primeira mão para um evento Esse é um grande desafio, já tem a ver com a cultura da própria empresa, com os valores da própria empresa e realmente construir essa experiência de marca no colaborador agora, estando em casa. Tem algumas possibilidades, algumas tentativas que a gente tem visto e enfim, tá no curso. Isso aí é muito sem resposta para essa daí. Eu vou pensar melhor, daqui uns 5 anos eu respondo ela mais pronta. Aí eu tô esperando a resposta pronta aí. Não tem, cara, essa não tem, viu? Foi mal, eu vou frustrar você nessa, porque essa tá difícil, viu? E eu sou casado com uma mulher, a minha esposa é RH e ela é business partner. Atualmente ela está no Banco Inter, mas já passou pela Fiat, pela Localiza, pela Unimed, e para quem não sabe, os BPs estão sempre ligados às lideranças, né? Então todos os líderes são os clientes dela dentro da empresa. E essa é a pergunta que está sendo feita, né? Você imagina fazer um processo de integração de um colaborador fora da empresa? O cara está na casa dele, ele não sentiu nada. Ele não tem, e aí a gente tem visto algumas... A gente está vendo que está sendo feito, o resultado que se produz, a gente ainda não tem ele ainda não. Eu acho que o que eu percebo é que gerou, a novidade do ser um onboarding em casa gerou uma surpresa. Né? O kit que chega, né? Fazer um processo diferente, ter os encontros virtuais no início. Depois começou a virar já, tipo assim, de novo, né? De novo vou ter que fazer um happy hour virtual. E tudo, né? Ficou chato, é porque essa coisa fica chata rápida. É o desafio, é aí que tá. Mas desafio, possível, né? É possível e tá sendo, eu acho que também existem algumas empresas, a gente tem pesquisado muito isso aqui dentro da empresa, na Ultimarket, para a gente levar isso para a equipe mesmo, como que a gente cria, a gente sempre teve uma cultura muito forte presencial e a gente sentiu isso, acho que a maioria das empresas sentiu nessa mudança para o remoto, e algumas empresas que a gente tem conversado para buscar como trazer isso aqui para dentro. Né? E estão surgindo estudos realmente de como que a cultura tem que ser levada. O importante se a cultura ela já era forte antes, a chance de, no remoto, mesmo que tenha impacto, ela manter é muito maior, porque já existia uma cultura de ter essa presença com as pessoas. Mas é um grande desafio realmente aí para ser trabalhado. Boas perguntas aí. Cultura tem a ver com comunhão, né, cara? Cultura tem a ver com encontros, com relacionar, né, cara? E a forma como a gente está relacionando agora é uma forma muito nova para todo mundo. Isso quebra os nossos padrões, né, cara? Quebra os atos simbólicos, quebra os rituais. Então, o que traz uma grande, assim, agora, o momento trago grandes novidades. Agora, o que de fato isso reflete na construção da cultura, a gente não tem os resultados disso ainda, né? Então, nós estamos realmente no momento de construção de algo novo aí, onde está sendo desafiador para todo mundo, né? Então, assim, tá ruim para pessoas que eu conheço pessoas que são adeptas do home office totalmente, mas elas mesmas têm deixado muito claro o quão difícil e desafiador tem sido isso para estabelecer conexão e se sentir pertencente a um grupo, né, cara? Os ambientes têm tudo a ver com a nossa vida, né? É tipo ir à praia pela internet, sabe? Sim. Você não tem experiência de uma forma tem graça, parece que ela velho. não é completa, né? Por isso que são formas novas de serem trabalhadas para isso.
Isso faz muito sentido e pensar que, às vezes, uma pessoa que a gente está acabando de falar de pessoas aqui, que tem a ver com isso também da marca, mas como que a pessoa, ela sozinha, às vezes, num posto de trabalho, fazendo uma atividade, ela não tem contato com o todo, né? Então, sente-se sozinha numa empresa que realmente ela não entende. Mas muito, muito boa pergunta de fazer pensar, mas realmente é um desafio Essa foi para boa todas as mesmo. empresas. Pergunta boa. Muito bom. Agora acabaram as perguntas aqui do Q&A. Então, para fechar, que a minha pergunta final aqui para você é de quem está aqui com a gente. Tem algumas empresas de tecnologia que estão aqui, tem outras de outros segmentos que eu vi que estão aqui também, mas B2B e varejo. E aí, quais são as dicas hoje que você tem para uma empresa que deseja começar realmente a fazer um trabalho de cuidar da marca, do branding, do posicionamento, enfim, de associar isso à cultura? Quais são os passos para ela fazer isso? Interno mesmo, para começar a fazer isso, sempre vai precisar de alguém fora, mas para começar a fazer essa mudança. A melhor dica que eu posso te dar é você vai no www.2da.com.br, lá tem um número, se não for comigo, você vai falar com a Mariana, brincadeira. Já é o Olha, eu primeiro acho que passo. precisa, eu acho que precisa primeiro haver uma reflexão interna do que de fato as empresas querem e com o futuro que elas desejam. Eu acho que passa por aí. Porque eu acho que aí a gente começa a pensar e questionar, de fato, o que precisa ser feito para essa construção de marca, de como a empresa vai se posicionar dentro desse cenário do futuro desejável que elas têm, né? E aí eu acho que vai ficar claro quais são as competências que a empresa tem de conduzir esse processo de mudança, de sair daqui e ir para esse futuro desejado. Eu acho que também você precisa estar apoiado por uma empresa, por alguém externo, seja um consultor independente, dependendo do seu porte, ou por uma empresa, né? Porque isso precisa também ser compatibilizado. E a partir daí, entrar num processo inicial de reflexão e de amadurecimento sobre as visões de mercado, da própria cultura, do DNA dessa empresa, dessa essência, das potencialidades e do futuro, de como é que esse mercado lá fora está reagindo. E, de fato, entrar num programa de branding, de estratégia de marca, de segmentação, de revisão do portfólio de produtos e serviços. E outra, é o que eu digo para as empresas, se você quer trabalhar com marca, você precisa ter alguém interno que cuide disso. Porque hoje, quando a gente chega em empresa e fala assim, cara, nós somos uma empresa orientada em inovação, eu pergunto, qual é a área de inovação que você tem? Ele falou, não, nós não temos área. Eu falei, como é que você faz isso? Não, a gente, uai, peraí, mas ninguém cuida disso? Nós somos uma empresa que cuida de pessoas, e aí, então seu RH deve ser tal. Não, a gente não tem RH. Então, como você consegue fazer isso? Assim, eu não estou dizendo que tem que ter o departamento da forma careta para dizer que você faz, mas se você não tiver alguém de fato que zela por isso, ou que vai tomar conta, ou se você não está orientado a construir uma estratégia, você não vai alcançar esse desafio de uma construção de marca ou do desenvolvimento de tecnologia, né? Alguém precisa ser dono desse problema, ou dessa dor, ou dessa necessidade, ou desse processo, como seja a forma que você enxerga dentro da empresa. O que a gente tem feito na 2D, Alexandre, que a gente inicia os processos, tem muita empresa que fatura muito bem, nunca trabalhou marca, nós vivemos isso muito na construção civil, no mercado de TI também, né? A gente vive isso muito, como a gente falou, é um mercado extremamente racional, então demorou a desenvolver para estratégia de marca, mas o momento agora trouxe um volume de oferta grande e grandes oportunidades de mercado, e quem tem marca está se dando bem, quem não tem se deu mal. Então, o que a gente tem feito com as empresas hoje, que tem grana, a gente tem entrado, feito todo o processo de estratégia, e quando nós estamos no curso da estratégia, a gente vem e capacita as lideranças, começa a trazer esse novo comportamento, que é o que vai permitir que a empresa seja ou tenha uma marca forte e que permita ela um nível de uma performance maior na sua competição e dentro de onde ela quer atuar ali, a partir da marca e não mais só a partir do produto que ela tem. Porque agora o produto também ganha um componente marca, porque adiciona mais valor para quem compra. Muito bom, excelente conteúdo como sempre. A gente de novo conseguiu fazer aí um bate-papo, até para quem está participando do webinar, a gente já gravou um podcast que em breve vai ser lançado aí, e a gente sempre tenta seguir uma pauta e a gente nunca consegue, porque a conversa ela vai evoluindo e sempre é muito produtiva. Então, Daniel, de novo, muito obrigado, eu acho que foi muito rico. Valeu. O conteúdo que você colocou, eu acho que trouxe alguns pensamentos aí de realmente que é o incomodar, né, para poder fazer uma mudança dentro da empresa, e cada vez mais claro para mim que cultura associada à marca é essencial, isso tudo que gera posicionamento e que gera o aumento de vendas. Então, realmente dar um passo para trás.
até colocar aqui do Comece pelo Porquê, a ideia do Golden Circle do Simon Sinek, como é que quer trabalhar, Muito realmente bom. por que a sua empresa está ali. Então, para quem até quer começar a pensar nisso, pode ser uma forma de fazer isso dentro de casa, começar a pensar por que sua empresa existe, por que todo mundo abre o computador todo dia para trabalhar, por que você abre a sua loja todo dia para começar a vender alguma coisa, porque produto por produto, como a gente diz, a própria Amazon, você entra lá e compra o que quiser. Mas por que eu vou escolher comprar da Amazon ou eu vou lá na sua empresa para poder fazer essa compra ou comprar o seu serviço, sendo no caso de tecnologia e mercado B2B aí. Então, acho que realmente é um tema que está cada vez mais forte aí com esse modelo que a gente vive digital aí e remoto. Então, de novo, muitíssimo obrigado aí pelo seu tempo, obrigado aí por compartilhar o conhecimento. Eu que agradeço. Espero que em breve a gente tenha aí novas oportunidades de produzir mais conteúdo para o mercado. E aos que participaram com a gente aí, muito obrigado. Daniel, vai lá. Gente, obrigado a todos aí. E eu também tenho ansiedade para a gente produzir o próximo conteúdo e a gente está pronto para te fazer um convite agora. A gente vai abordar o tema inverso. Boa. O que mais traga oportunidade para a gente agora. Eu queria que no próximo bate-papo você pudesse explanar para a gente como é que você tem feito isso aí dentro. Fechado. Que são os trabalhos de comunicação que vocês têm desenvolvido aí. Fechado. Deixando levar conhecimento para mais gente possível aí. Propósito nosso, inclusive, está dentro dos nossos propósitos aqui dentro da Ultimarketing. Fechado, então. Pessoal que participou aí com a gente, muito obrigado pelos comentários, obrigado aí pelas perguntas e até a próxima. Valeu. Até. Grande abraço.